Amados, o que eu quero tratar com vocês hoje, eu quero começar conversando com vocês hoje aqui, é uma coisa bem interessante. Essa semana não sei se vocês conhecem, mas eu e minha esposa, nós acabamos nos pegando ali e assistindo o documentário do Billy Graham. Não sei se vocês já ouviram falar do grande evangelista Billy Graham. E, amados, eu e minha esposa, confesso que nós ficamos impactados. A minha esposa, quando acabou de assistir, eu perguntei para ela, eu falei, e aí, o que você achou? Ela falou, meu coração está queimando. E, de repente, as lágrimas começaram a escorrer nos olhos dela. Porque, de fato, eu vou dizer para vocês, amados, que vida foi deste homem, o Billy Graham. Ele é considerado um dos maiores evangelistas que pisou, amados, na terra. Ele é um dos maiores evangelistas depois de Cristo, só para você ter uma ideia. Este homem, ele impactou muitas vidas, ele impactou muitas pessoas, o Billy Graham. O ministério dele teve um alcance mundial. Só que nós estamos falando de uma época que quase não se tinha mídias, não se tinha rede social. Era o rádio, uma televisão ali, dependendo da localidade, e olhe lá, jornal impresso. E era assim que era divulgado a palavra. E aonde esse homem chegava, multidões, amados, multidões se achegavam. Só para você ter uma ideia, esse homem, ele era chamado, e ele foi chamado de o pastor dos Estados Unidos, o pastor de uma nação. Era um homem muito respeitado por presidentes, por autoridades, por celebridades. Foi um homem onde presidentes chamavam ele para se aconselhar. Só para você ter uma ideia, os presidentes chamavam esse homem para ser aconselhado por ele. Amados, presidentes sentavam assim para poder ouvi-lo pregar. Então, quando você começa a ver toda a vida, né, deste homem e o impacto deste homem, o que ele trouxe de impacto, alguns chegam a dizer aí que através do ministério dele mais de 100 milhões de pessoas se converteram, alguns chegam até a dizer 1 bilhão de pessoas se converteram através do ministério dele. E eu digo para vocês que eu não duvido que não tenha sido isso mesmo. Agora, o que é interessante demais, e lógico, eu até recomendo você assista, porque isso vai mexer com a tua fé, Agora, o que eu fiquei assim, admirado, irmãos, muito admirado com o Billy Graham, é o modo como ele pregava, a mensagem dele, a maneira como ele pregava. E ele pregava de um modo muito simples, amados, muito simples. A mensagem dele era uma mensagem simples. E o interessante é que aonde ele chegava para pregar, as pessoas paravam, ficavam assim estáticas. Então, você começa ali observando o Billy Graham e eles mostrando, é muito interessante porque tem vários vídeos dele, ele no meio da Segunda Guerra, pregando o evangelho nos acampamentos, os soldados sentados, olhando, soldados que já tinham perdido pernas, estavam ali acamados, sabe, com aquele interesse de ouvir, e aonde ele ia, as pessoas voltadas para ele indo na África, ele indo na Índia pregando, e aquele interesse, as pessoas focadas nele, e ele pregando para multidões, como também pregava para grupos de 3, 4 pessoas. Eu vou dizer uma coisa para você, o Billy Graham, ele realizou algo numa época em que poucos conseguiram. Ele pregou na União Soviética. Quando ainda estava no meio daquela Guerra Fria, ele pregou atrás da cortina de ferro. Ele foi lá em plena União Soviética, levou a mensagem do Evangelho naquele lugar. Então ele foi um homem que acabou rompendo barreiras. Só que quando você vai pegar o conteúdo da mensagem do Billy Graham, meu amado, ele pregava muito simples, não era nada assim muito sofisticado, não era nada assim muito grandioso se você for olhar. Era algo simples. E aí, sabe qual era o centro e o conteúdo da mensagem do Billy Graham? Quando você vai ouvir as mensagens do Billy Graham, ele sempre citava uma pessoa nas mensagens dele: Cristo. Amados, em todas as mensagens que Billy Graham trazia, ele sempre, no meio de suas mensagens, trazia a pessoa de Jesus. Ele sempre trazia a pessoa de Cristo. Quando você pega todas as mensagens, você começa a ouvir as mensagens. No meio das mensagens,
ele vai e prega Cristo. Isso, ele está em um lugar, por exemplo, nos Estados Unidos. Quando ele vai para a África, no meio da mensagem, ele começa a pregar. E o tema da mensagem é Cristo. Ele está na Índia, e no tema da mensagem é Cristo. Portanto, amados, para onde esse homem ia, o que ele pregava era Cristo Jesus. E aí eu entendi uma coisa, amados. Eu entendi uma coisa, querido. Por isso que Paulo disse, eu não fui até vós usando palavras bonitas, palavras com eloquência. Paulo diz, eu procurei ser o mais simples possível nas minhas palavras. Para quê? Para que vocês não ficassem impressionados com o meu intelecto, com a minha forma de se expressar. Para que de alguma forma eu não deixasse Cristo em segundo plano. Paulo estava dizendo o seguinte, eu procurei ser o mais simples possível, para que Cristo pudesse ser o destaque. Amados, por isso que eu entendi o Billy Graham. E por isso que eu entendi porque multidões vinham até o Billy Graham e ouviram pregar, amados. Porque aquele homem, o que ele estava interessado, não era tentar mostrar o quanto ele era inteligente, o quanto ele era eloquente, o quanto ele sabia falar, o quanto ele sabia lidar com pessoas. Não. O interesse dele era apresentar as pessoas ao Senhor Jesus. Queridos, eu entendo que o Billy Graham é uma síntese. É uma forma de nós entendermos como que a igreja precisa ser nesse tempo presente, amados. E esse é o propósito da igreja, é ir por todo mundo e pregar o evangelho. É ir por todo mundo e revelar Cristo às pessoas. Esse é o nosso propósito, amados. E assim como Billy Graham, de uma linguagem muito simples, muito clara, uma linguagem que uma criança podia entender ao idoso, àquele que é letrado e àquele que não possui letra nenhuma, ao alfabeto, ao analfabeto. Ele usava de uma linguagem simples, para que todos pudessem compreender e crer em Jesus de Nazaré. Aí eu entendi, queridos, por que multidões saíam de onde saíam para ouvir Billy Graham. Porque Billy Graham pregava a Cristo. E aí me veio ao coração esse versículo que eu quero ler com vocês agora. João capítulo 12, versículo 31 ao 32 diz: agora é o juízo deste mundo, Jesus falando. Agora será expulso o príncipe, o governante deste mundo. E eu, Jesus dizendo, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Glória a Deus, amados. Queridos, por que as multidões se sentiam atraídas, corriam até onde Billy Graham estava? Porque Billy Graham, ele não levantava o nome dele. Até no relato do documentário é interessante, porque eles dizem que quando Billy Graham chegava num lugar e lá tinha um cartaz escrito o grande evangelista Billy Graham, ele ficava irado com isso. Ele não gostava dessa propaganda. Ele dizia, não é eu, não sou eu, mas tem que ser Cristo aqui sendo anunciado. E aí, amados, eu pude entender, queridos, que se nós quisermos atrair as pessoas, nós temos que levantar Cristo. Porque é isso que Cristo disse, quando eu for levantado, eu atrairei as pessoas serão atraídas a mim. Amados, se as nossas igrejas ou algumas de nossas igrejas encontram-se vazias, é porque de repente nós não estamos levantando Cristo como nós deveríamos levantar. Se de repente dentro das nossas casas ainda há aqueles que não se converteram, ainda não se voltaram para Jesus, é porque nós não estamos levantando Cristo como deveria levantar, amados. Queridos, se essa nação ainda não se voltou totalmente para Deus, é porque de repente nós não estamos levantando Cristo como nós deveríamos levantar. Porque o momento que nós levantarmos a Cristo, as pessoas se sentirão atraídas a Ele e por Ele. E às vezes a gente fica se perguntando como é que a gente faz para atrair aquela pessoa para a igreja.
Como é que eu faço para ganhar um familiar meu? Como é que eu faço para converter aquele colega meu do trabalho? E eu digo para você uma coisa: levante Cristo. Faça como Billy Graham, apresente Cristo às pessoas. Fale de Cristo. Fale de Cristo. Amados, eu vou te dizer uma coisa. A gente ouve muito sobre, nós temos que dar testemunho, tem que dar testemunho. É quando a gente fala de dar testemunho, a gente fala assim, olha, quem você era e quem você é hoje. Mas, meu amado, não é esse testemunho que a igreja tem que dar, queridos. Não. O testemunho da igreja é Cristo Jesus, irmãos. É Cristo Jesus. Esse é o testemunho da igreja, queridos. Não sou eu que deve ser exaltado no ponto de, olha, eu era assim e agora eu sou assim. Eu era e eu sou. Na realidade Cristo é. Pouco importa quem era e quem eu sou hoje. O que importa é o que Cristo é. Amados, no momento que nós levantarmos a Cristo, as pessoas sentirão atraídas. Eu entendi uma coisa, minha igreja. Hoje tem se falado muito sobre ministério profético. Se fala muito sobre a restauração apostólica, restauração profética. Fala-se de ter uma igreja profética. Mas sabe o que é interessante? É que quando a gente olha para a Bíblia e a gente observa os profetas operando dentro dos ministérios proféticos, e principalmente quando você olha para o último dos profetas, como o próprio Cristo disse, o maior de todos nascido entre mulheres. Sabe o que você observa? Que o ministério profético, de fato, é aquele ministério que aponta para Jesus. Como o profeta João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ou seja, o ministério profético é um ministério que precisa apontar para Cristo. O ministério profético é aquele que prepara o caminho para Cristo. Quem é você? Eu sou aquele que clama no deserto, a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho. Ou seja, o ministério profético é aquele que precisa preparar o caminho para Jesus. Esse é o ministério profético, amados. Nesse momento que nós estamos vivendo, a dispensação da graça, nesse tempo e nesta era, esse é o ministério profético. Ministério profético que não aponta para Cristo. Ministério profético que não prepara o caminho para Cristo. Não é ministério profético. É qualquer coisa, mas não é ministério profético. É um ministério desatualizado. Ele não está atualizado. Por isso, vou dizer uma coisa para você. Billy Graham foi o homem mais profético que pisou com os pés nessa terra, porque o que as pessoas mais precisam é uma só pessoa, amados, é de Jesus, queridos. Uma coisa muito interessante que ele falava muito e que ele dizia as pessoas são as mesmas pessoas em qualquer lugar do mundo e em qualquer era. Porque embora elas tenham iPhone hoje, ou naquela época elas tinham jornais, são as mesmas pessoas, com as mesmas necessidades, com as mesmas carências. Ou seja, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E qual é a resposta para essa carência? É Cristo Jesus. Aleluia. Que eu digo para você, comece a levantar Cristo dentro da tua casa. Ou seja, não é para você pregar a igreja. A igreja é um ambiente, é um lugar onde ela está discipulando, onde ela está aperfeiçoando aqueles que já creram nele. Mas não é igreja, amados, entenda, evangelizar não é ensinar o caminho de uma igreja. Evangelizar é falar de Jesus para as pessoas, é levar as pessoas para Cristo, é preparar o caminho para Jesus, amados. Isso é evangelizar. Tem gente que acha que evangelizar é o seguinte, ó, tá esse folhetinho, esse endereço, o caminho da igreja é aquele. Não, meus amados. Evangelizar é levar Jesus para as pessoas, é revelar Jesus às pessoas, é fazer com que as pessoas conheçam a Cristo. Isso é evangelismo, irmãos. Isso é evangelismo, queridos. Isso é evangelismo.
Por isso que eu digo para vocês, irmãos, vamos começar a levantar Cristo. Eu tenho sentido algo dentro de mim, onde tem falado muito isso. Você precisa pregar mais Cristo. Porque qual é a finalidade de nós estarmos aqui? A Bíblia inteira, irmãos. Ela aponta para quem? Para que momento? Para que chegada? Como os nossos judeus vão dizer, para o Machia, para o escolhido, para o ungido, para o Messias, para o Cristo. Então, queridos, amados, prestem atenção. A Bíblia, ela aponta totalmente para Jesus. Interessante que hoje eu acordei com Davi, caverna de Adulão. Você acredita? E aí na hora que eu acordei assim, o primeiro pensamento que veio foi isso. Davi, caverna de Adulão. E aí me veio assim, ó, Davi foi um tipo de Cristo. Eita! Que assim como ele chegou naquela caverna, e só havia endividados, humilhados, perdidos, e ele transformou aquelas pessoas em um exército, assim também é Jesus. Deu para entender? Jesus é aquele que tem invadido cavernas. Ah, meu Deus! Tem entrado em lugares obscuros para se encontrar com os endividados, os lascados, os perdidos, e para dar para eles uma nova vida, uma nova perspectiva. Esse é Jesus, amados. Amém? Então o que eu digo para você, quando ele for levantado, ele disse, eu vou atrair todos a mim. Amém. Agora o que é interessante, o versículo 31 diz, agora é o juízo deste mundo, ou este mundo está em juízo. Olha que coisa. Este mundo está em juízo. Eu peguei aqui na versão, deixa eu ver aqui rapidinho, a versão Viva, diz o seguinte, a voz não falava a mim mesmo, mas a vocês. Deixa eu ver se é isso mesmo, tá? Versão A Mensagem, diz assim, a voz não falava a mim mesmo, mas a vocês. Neste momento, o mundo está em crise. Satanás, o governante deste mundo, será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim e os reunirei ao meu redor. Olha o que ele diz, a versão convencional diz, agora é o juízo deste mundo, ou este mundo está em juízo. A Mensagem, que é uma versão interpretativa, diz, neste momento, o mundo está em crise. Meu amado, deixa eu te falar uma coisa. O mundo não entrou em crise agora. Queridos, essa pandemia que nós estamos vivendo, não é simplesmente o mundo estava normal e agora o mundo entrou em crise. Não, meu amado. O mundo sempre esteve em crise desde a queda de Adão. A partir do momento que Adão caiu, a partir do momento que Adão pecou, ei, presta atenção, meu amado, o mundo entrou em crise, queridos. O que você está vendo é um mundo que está em crise, sempre esteve em crise. Observa que Jesus está dizendo aqui, há 2000 anos atrás, agora é o juízo deste mundo. Versão A Mensagem, neste momento o mundo está em crise. Só que ele está falando isso há 2000 anos atrás. Como se ele estivesse falando aqui agora para nós, dizendo, ei, neste momento o mundo está em crise. Amados, o mundo está em crise agora, 2021. O mundo estava em crise em 1990, o mundo estava em crise em 1939, o mundo estava em crise em 1929, o mundo estava em crise em 1914, o mundo estava em crise em 1790, o mundo estava em crise em 1500, em 1400. Ou seja, desde que o homem pecou, o mundo está em crise, irmãos. Você não sabia disso. Você não tinha noção disso. O mundo está em crise, irmãos. Sempre esteve. Sempre esteve. Agora,
É isso que eu coloquei aí. E Jesus disse: e eu, quando eu for levantado? Amado, sabe qual é ou quem é a resposta para a crise? Porque as pessoas estão aí fora procurando qual é a resposta para essa crise. Qual é a solução para essa crise? Eu sei que o que eu vou dizer para você aqui agora parece clichê, mas vou dizer para você uma coisa: só Jesus é a solução. É clichê, eu sei. A gente sempre diz isso para as pessoas. Ei, Jesus é a solução. Mas, amado, porque de fato é. Ou você tem alguma outra solução para esse mundo? Hein? Ou você acha que você tem alguma outra solução para o que você está vivendo ou passando? Amados, como eu disse no início, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Filho dele. Ou seja, quando Ele viu este mundo, Ele disse: a única solução para este mundo é o meu Filho Jesus. É Jesus, irmãos. É Cristo, igreja. Amados, a única solução para essa pandemia, a única solução para tanta dor que estamos passando, a única solução, igreja, para todo sofrimento que a humanidade experimenta, passa, é uma pessoa, é uma única resposta. E eu te dou a resposta, se você quer saber: é Jesus Cristo, o Filho de Deus, irmãos. É Cristo Jesus, irmãos. Não tem outra resposta. Por isso eu digo para você: Cristo é a resposta para a crise. Você pode repetir isso? Diga: Cristo é a resposta para a crise. Tenho visto muitos dizerem: olha, essa pandemia se resolve assim. Olha, essa pandemia é assado. Olha essa situação. Mas ninguém está dizendo: olha, tem uma solução. Qual? Jesus. Ele é a solução para todos os problemas. É Jesus. E eu te pergunto, no meio disso tudo que você está vivendo ou passando, você tem corrido para Jesus? Porque quando a gente olha para os evangelhos, a gente observa que todas as pessoas que estavam passando por um momento de crise, que estavam vivendo um momento de crise, foi em Jesus que elas tiveram as suas crises sanadas e resolvidas, irmãos. Foi Ele. Para quê? Para que eu e você entendesse que Ele é a resposta para as nossas crises. Sejam elas físicas, sociais, financeiras, emocionais, relacionais, espirituais, não importa. Mas Ele é a solução para todas elas. Então diga comigo: Jesus é a solução. Repete de novo, diga assim: Jesus é a solução. Amém? O mundo está em crise desde a queda de Adão. Depois dessa pandemia, teremos outras situações. Mas, irmãos, amados, queridos, a solução nós já temos. Você já tem a solução. Se você tem Jesus, você já tem a solução. Se você tem Jesus, você já tem a resposta. Amém? Você já tem a resposta. Glória a Deus, irmãos. Você já tem. E olha que coisa interessante. João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Versículo 14. Diz o seguinte: assim como Moisés levantou a serpente, levantou. Lembra que Jesus disse anteriormente? Quando eu for levantado. Olha que ele diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto,
também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida. Amém? Jesus está dizendo, olha, é importante que eu seja levantado, porque quando eu sou levantado, que eu vou atrair todos a mim, esses todos que eu atrair, eles irão crer. E ao crer, eles terão vida eterna. Nesse ponto, entenda que não é só a salvação da alma. Ou seja, você ser, digamos assim, livrado do inferno. Ou seja, vou aceitar Jesus só para não morrer, para ir para o inferno e poder ir para o céu. Não é só dentro dessa questão. Porque a Bíblia diz que quando Jesus fala de vida eterna, ele está falando sobre um tipo de vida. Um tipo de vida. É isso que ele está falando. Como nós temos aqui uma vida biológica, é um tipo de vida. Mas ele está dizendo o seguinte, olha, a partir do momento que eles crerem em mim, eles terão acesso a um tipo de vida semelhante à vida de Deus. À vida de Deus. Por isso que o apóstolo Pedro vai dizer que nós somos participantes da natureza divina. Da natureza de Deus. Ele está dizendo, parte da natureza de Deus está em vocês. Está dentro de vocês. Então ele diz, quando eu for levantado, essas pessoas, elas irão ter acesso ao zoe de Deus, à vida do tipo de Deus, a uma vida divina. É como se ele dissesse que, observa bem o que eu vou dizer, tá? É como ele dissesse que nós seremos divinizados. A nossa natureza será transformada em uma natureza semelhante à de Deus. É isso que ele está dizendo. Agora, ele faz uma referência. Ele fala assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, eu serei levantado. E todos que crerem em mim vão ter vida. Peraí, Jesus está falando uma coisa aqui para nós, meio, como diz aí, cabulosa, né? Como assim? Porque a gente pensa, mas serpente não significa Satanás? Uma coisa ruim? Não faz referência a uma natureza ruim? Por que Jesus diz? Assim como a serpente foi levantada no deserto por Moisés, eu serei levantado. É interessante, queridos, porque quando você lê a Bíblia, é lógico que quando alguém está começando não tem muita noção, mas quando você começa a ler a Bíblia, lembra que eu disse que tudo aponta para Jesus? Existe uma coisa que a gente usa muito no meio teológico, você precisa também saber disso, mas só para a título de informação, até porque não faz muita diferença mesmo, tá? Mas só para você, de repente, saber. Existe uma coisa que a gente chama de tipologia. Como assim? Que no Antigo Testamento, quando você está lendo algumas coisas, aquilo está tipificando, aquilo está apontando para Jesus. A carta aos Hebreus diz que aquilo é sombra do que haveria de vir. É uma sombra do que haveria de vir. Como assim? Não estou entendendo. Imagina uma coisa, pensa aí, um artista que você goste. Esse artista que você gosta, você só vê esse artista pela televisão, de repente por uma fotografia, né? Por uma imagem. Agora pensa você poder estar de corpo presente diante desse artista que você gosta. Entendeu agora? O Antigo Testamento é como se fosse isso. Aquelas imagens, aquilo que você vê nas revistas, aquilo que você vê lá no Google, sabe? Você está vendo. Agora você está em corpo presente diante desse artista.
Então o Antigo Testamento ele funciona assim como uma sombra. Entende? Apontando, dando uma referência. Então Jesus está dizendo, olha, aquele acontecimento lá do deserto, ele já estava apontando para mim. E qual é esse acontecimento lá do deserto? Números, capítulo 21, meus queridos. Versículo 4. Números 21, verso 4. A partir do 4. Então diz, então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Olha agora. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. Em algumas versões ou traduções diz que o povo perdeu a paciência naquele caminho. E o que aconteceu? Verso 25. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Tem muita coisa aqui, irmãos. É muito entendimento, muito princípio aqui. Pena que não dá para a gente poder se detalhar. Mas presta atenção. Porque nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto. Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem se fastiado. Estou dizendo assim, a gente está enojado, enjoado desse pão aí, falando do maná. Versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse, havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse, versículo 8, o Senhor a Moisés, faz uma serpente de bronze, e põe-na sobre uma haste, e será que, olha agora, viverá todo o que tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste. E sucedia que picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal ou de bronze, vivia. Queridos, preste atenção aqui, porque tem muitos princípios aqui, muito direcionamento da parte de Deus para nossas vidas. Primeira coisa que a gente precisa observar é que a Bíblia diz que eles perderam a paciência, se angustiaram por causa daquele caminho. Porque, ou seja, eles estavam passando pelo mesmo caminho, novamente, naquele caminho. Por isso eles se irritaram, eles perderam a paciência. E o texto diz que eles murmuraram, irmãos, no versículo 5. Eles blasfemaram, praguejaram, xingaram. E a consequência disso é que serpentes vieram e começaram a picá-los. E muita gente morreu. Ou seja, aconteceu uma pandemia de serpente naquele lugar ali. Serpente. Agora, o que é interessante? Aquelas serpentes, irmãos, elas apareceram do nada? Ou elas sempre estiveram no deserto? Vou te falar uma coisa. Queridos, se você já viu alguma coisa sobre deserto, você sabe que deserto é um lugar que vive muitas serpentes. É um lugar de serpente. Mas só até aquele momento eles não foram picados por ela, mas naquele momento é que eles foram picados. Quer dizer, até aquele momento não tinha sido. A partir dali eles foram picados. Por que não foram picados antes, queridos? Porque, amados, olha o que ele está falando aqui. A Bíblia está dizendo para nós o seguinte, que toda vez que você perde a paciência, você tem uma tendência a falar o que não deve. Pegou alguém aí, hein?
Toda vez que você perde a paciência com algo ou com alguém, você tem uma tendência a falar o que não deve. E aí qual é o problema? Quando você fala o que não deve, você dá legalidade, você dá abertura para que serpentes possam vir e te picar. Você está atraindo para a tua vida destruidores, amados. Presta atenção. Toda vez que você fala o que não deve falar, você está atraindo para a tua vida o mal, desculpa a linguagem, desgraça. É pesado isso, né? Mas é para que você entenda o que é que você está atraindo para a tua vida. O que está abrindo o caminho. Cuidado, porque toda vez que você perde a paciência, você acaba falando o que não deve. E quando você fala o que não deve, você atrai coisas para a sua vida que não deveriam estar aí. Quer dizer, até aquele dado momento, as serpentes não picavam eles. O que nós entendemos? Que Deus estava protegendo eles. Deus estava guardando eles. Quando você fala o que não deve, você sai da cobertura de Deus. Você sai da proteção de Deus. Você se desconecta de Deus. Você perde aquele campo de força, não é isso, Guilherme? Campo de força. Já viu aqueles filmes de ficção, não é, Guilherme? Que tem aqueles campos de força que protege. Já assistiram Star Wars? Não sei se você gosta desses filmezinhos. Em casa a gente assiste pra caramba, não é, Guilherme? E aí eles falam, existe um campo de força, aí eles miram lasers e um monte de coisa, mas não dá, porque é um campo de força. Se você é como o Guilherme, que gosta de os Vingadores, né? Tem o Pantera, não tem lá um campo de força, como é que chama? Como é que é? Wakanda, não é, Guilherme? Que protege lá, não tem um campo de força. Se você destruir o campo de força, você fica indefeso, vulnerável, fragilizado. Ei, Jesus! Por que tem muita gente aí vulnerável, fragilizada? Qualquer coisinha já mexe com ela. É um cheio de não me toque, qualquer palavra já se ofende. Porque você é um tipo de gente, desculpa falar, tem falado coisa que não deve falar, e quando você faz isso, você fica desarmado. Você fica sem proteção. Cuidado com o que você fala. Porque você pode estar atraindo algumas coisas para a sua vida que você não gostaria. Eu não queria isso para mim, mas é o que você está atraindo. Eu não queria isso, mas é o que você está atraindo para a sua vida. É o que você está atraindo. Cuidado quando você perde a cabeça ou a paciência. Eu não sei se o lugar onde você está te angustiando. Eu não sei se está te angustiando, como eles. Mas existem outras maneiras de lidar com essas angústias. Existem outras maneiras. Agora, uma dessas maneiras é não falar o que se deve falar. Porque eles falaram contra Deus e contra Moisés. Contra o Eterno e contra o escolhido do Eterno. É isso. Eles desprezaram o que Deus estava liberando para a vida deles. Eu não quero mais este pão. Meu amado, Deus tem suprido tua necessidade. Deus tem cuidado de você nesse tempo. E você ainda tem reclamado, murmurado. Levanta as mãos para os céus e agradeça só pelo fato de você estar vivo e respirando, meu querido. Já está ótimo. Por Deus estar suprindo. Por Ele estar liberando. Suprindo necessidade. Levanta as mãos e agradeça. Agradeça. Porque tudo que o diabo quer é isso. É que você confesse o que não se é para confessar. É isso que ele quer.
Então o que aconteceu? As serpentes foram e picaram e morreram muita gente. Eu comparo isso aqui com o que é que nós estamos vivendo. Ou seja, muitas pessoas estão sendo pegas por esse vírus. E muitos estão morrendo. Pastor, mas será que é porque o que eles estão falando? Aí eu já não posso dizer, porque quem conhece o coração de cada um é Deus, meu amado. A gente não pode julgar. Mas se de repente você está tendo a oportunidade de ouvir o que você está ouvindo aqui, de alguma forma, Deus ele quer tratar alguma coisa com você. Ele quer te liberar alguma coisa, uma chave. Como foi o tratamento? Eles foram picados. Foram contagiados por aquele veneno. E qual foi o tratamento de Deus? Deus disse: faz uma serpente ardente, levanta ela, coloca ela lá e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo aquele que, tendo sido picado, infectado, que contrair aquele veneno, aquele vírus, e olhar para ela, viverá. Viverá. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que picado alguém, sendo contaminado, contagiado alguém, quando olhava para a serpente de metal, vivia. E Jesus disse: assim como Moisés levantou aquela serpente, quando eu for levantado, todos que crerem em mim serão o quê? Receberão vida eterna. O que nós temos que entender, queridos? Preste atenção. Primeira coisa. Você crê, ou pelo menos você entende, que Jesus, ele pode curar qualquer mal? Responde aí, você crê? Você crê que Jesus tem poder para curar qualquer mal? Um câncer, por exemplo? Você crê? Você crê que Jesus pode ressuscitar um morto? Ele pode fazer isso, sim ou não? E eu digo para você, e curar alguém de Covid? Coronavírus, você crê que ele pode fazer isso? Eu digo para você, amados, o mesmo Cristo que cura câncer, o mesmo Cristo que cura dor de cabeça, o mesmo Cristo que ressuscita mortos, é o mesmo Cristo que cura Covid. É ou não é? É o mesmo. Ou o poder dele é um poder paliativo, seletivo. Ou a obra que ele fez lá na cruz é uma obra seletiva. Porque é isso que Jesus está dizendo. A Bíblia diz que quando ele fala sobre ser levantado, ele está dizendo, e ele falava da morte dele. Quando lá na cruz ele for levantado. E todos, quando olharem para ele na cruz e crerem, serão salvos. Eu vou dizer uma coisa para você. Jesus está dizendo uma coisa muito interessante, amados. Que você precisa pegar isso. Qual é a chave? O que você leu comigo lá em Números? E todos aqueles que olhavam para a serpente viviam. Significa o quê? Presta atenção. Se todos aqueles que olhavam para a serpente viviam, e os que não olhavam? O que acontecia? Dos que eram picados. Você foi picado, olhou para a serpente, vive. Você foi picado, não olha para a serpente, o que acontece? Morre. Tem muita gente perecendo aí, amados, porque não está olhando para o lugar em que deveria olhar. Assim como tem falado coisas das quais não deveriam falar, também não estão olhando para o lugar que deveria olhar. O que ele está dizendo? Que se aquele povo olhasse para eles, para a ferida da serpente, para os sintomas,
Se eles ficassem dizendo, ai meu Deus, e agora? Eu fui picado pela serpente. Ai Jesus, ai meu Deus. Eles não falavam Jesus ainda, né? Eles disseram assim, ai meu Deus. Oh Elohim. Oh, e agora? O que aconteceria com eles? Esses morriam. Agora, quando aqueles que eram picados para a serpente, não é que era picado, a serpente me picou, mas olhasse, na mesma hora eles viviam. O que eu quero que você entenda? Olhe para a cruz. Não olhe para o que está acontecendo nesse mundo. Não olhe para as serpentes que estão aí à solta. Não olhe para as dores, para os sintomas, para a calamidade, para a tragédia, para o sofrimento. Jesus está dizendo, não olhe para nada disso. Não olhe para aquilo que os telejornais têm destacado e colocado. Não olhe para Brasília. E nem lá para os bandeirantes. Olhe para Jesus. E olhe para a cruz. Olhe para a obra que ele realizou lá na cruz do Calvário. É para lá que o olhar e a direção do cristão tem que estar, amados. Por isso que o hebreu fala, fixe os seus olhos no autor e consumador da fé. Fixe os teus olhos em Jesus. Olhe para ele. Foque em Jesus. Por isso que a orientação sempre foi essa, Josué, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda, Josué. Dizendo o seguinte, não se distraia. Não se distraia com as dores, não se distraia com nada que você está vendo. Não permita que nem por 1 milímetro você olhe para uma direção no qual você não deve olhar. Continue olhando, focando em Jesus. Ainda que alguém chegue e fale, esse mundo está terrível, você está vendo que as pessoas morreram. E aí você diz naquela mesma hora, mas eu continuo olhando para Jesus. Eu continuo olhando para Ele. Eu continuo olhando para Jesus. Para o Cristo. Agora, talvez, para a gente poder encerrar, você se pergunta, mas por que Jesus se comparou a uma serpente? É fácil a resposta. Lá no deserto, eles foram picados pelo quê? Por serpente. Não foi? E Jesus, na cruz do Calvário? A Bíblia diz que Jesus, ele se fez pecado. Ele se fez a nossa semelhança na cruz. Ai, Jesus, olha que interessante isso. Jesus, ele é Deus. Mas para que Jesus pudesse trazer para nós salvação, cura, libertação, ele teria que se fazer a nossa semelhança. Assim como nós somos a semelhança, a imagem e semelhança de Deus, Cristo teve que se fazer a imagem e semelhança do homem para poder resgatar e salvar o homem, mesmo não tendo pecado. Então nós fomos o quê? Picados pela cobra. Possuímos o veneno da cobra. Mas sabe o que é interessante? Quem estuda biologia sabe o que eu estou dizendo. Alguém que é picado por cobra, Guilherme, como que você salva essa pessoa? Com o próprio veneno da cobra que o picou. Não é interessante? Eu não sei se você sabe, vacina nada mais é do que o próprio vírus. Vocês acham que estão aplicando o quê? Um remédio? Não, não. Eles pegam o próprio vírus, a Covid, o corona aí. Eles pegam o corona e transformam em uma vacina. Estão entendendo ou não? Por isso que ele se fez pecado, para que através daquele pecado nós pudéssemos ser feitos a justiça de Deus. Diga, eu sou justiça de Deus. Você entendeu? Ele teve que se tornar a semelhança da serpente,
para que ele pudesse combater o veneno da serpente em nós. Ele teve que fazer a semelhança de nós, para que ele pudesse combater o pecado que estava em nós. Então o que eu digo para você, não olhe para você. Não olhe para os seus pecados. Não olhe para as suas dores. Olhe para Jesus, meu amado. Porque é em Jesus que nós temos todas as respostas para todas as crises. Como eu disse no início, Jesus é a solução. É clichê, eu sei, mas é fato. Jesus é a solução. Cristo é a resposta para a crise. Amém.